Queridos, essa semana talvez os noticiários foram unânimes, principalmente na quarta-feira, se eu não me engano, em falar sobre o furacão, tornado, aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, mais precisamente ali na região da Flórida, naquele estado que foi realmente atingido e muita coisa aconteceu ali, algumas vidas foram ceifadas. E eu quero então nessa noite fazer uma alusão àquilo que aconteceu sobre os tornados, sobre os furacões, sobre as tempestades da vida que vêm e muitas vezes vêm sem avisar. Hoje, com a tecnologia, nós temos aí, principalmente aqueles que passam por isso, né? Acompanhar de minuto em minuto como é que está a intensidade, onde vai passar, qual que será o nível de estrago. Então, isso pode ser muito bem calculado hoje com a tecnologia que trabalha a nosso favor. Mas às vezes trazendo para o lado pessoal, para o familiar, para o nosso dia a dia, às vezes as tempestades não avisam que vem. E quando pensamos que não, o mar quer nos submergir, o mar quer subir com as suas ondas sobre o nosso barquinho, como você estava tocando, hein? O barquinho no imenso mar. Então parece que estamos num vasto oceano sozinho, e aí vem aquela tempestade, e agora o que fazer? Eu quero falar um pouquinho sobre as tempestades da vida e aquilo que podemos, em nome de Jesus, clamar ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te levar a tentar agora entrar numa viagem. Você, a sua família, entram num barco com um marinheiro muito experiente. E ele recebe você e sua família, que é o seu bem mais precioso, que dinheiro nenhum compra, que é a família. E ele então te cumprimenta e te diz, olhando nos seus olhos: fique tranquilo, porque eu sou muito experiente, vai dar tudo certo. Para mim vai ser só mais uma viagem, para mim vai ser só mais um passeio. E aquela família então, por anos, meses, estava programando aquele passeio, e toda aquela família ali reunida, feliz, e eles vão então participando daquele passeio, aquele momento agradável de férias, num lugar tranquilo, sol azul, o céu azul, o sol brilhando, tudo parece estar muito bom, agradável, sob controle, o passeio segue em paz. De repente, sem aviso, o céu escurece, já não mais visualizamos a terra, estamos longe da praia, os ventos aumentam, uma tempestade furiosa começa a agitar as águas ao seu redor, as ondas se levantam, o barco balança violentamente. Agora o medo e o pavor tomam conta. E aquele momento que era agradável, feliz, de brincadeira e realização de sonho daquela família, agora vem incerteza, desespero, medo, a sensação de que tudo está prestes a dar muito errado. E o marinheiro com toda a sua experiência não consegue controlar o barco e não consegue disfarçar a sua preocupação. Essa cena, ainda com seus olhos fechados, ela não está tão distante da nossa realidade. Em algum momento da vida, todos enfrentamos tempestades. Aquelas situações que surgem de forma inesperada, parecem abalar tudo que está ao nosso redor. São momentos que trazem medo, dúvida, nos fazem questionar: será que eu vou conseguir sair daqui vivo? E essas tempestades, elas podem simbolizar muita coisa nessa noite, na sua vida. Talvez a perda de um ente querido, talvez uma crise financeira que parece não ter fim, problemas familiares que trazem dor e confusão, ou até uma doença repentina que desafia a nossa fé e coragem.
Muitas vezes, assim como naquele barco, sentimos que estamos à deriva, sendo jogados de um lado para o outro, sem saber se chegaremos a um lugar seguro. Mas eu quero que você abra os seus olhos agora e olhe para mim. Mesmo que se por algum momento você se identificou com essa cena, mesmo se a enfermidade não avisou que ia chegar, mesmo se as crises familiares estão bem perto de você, mesmo se a crise financeira já está instalada na sua vida e na sua família, eu tenho uma boa verdade para te falar. Mesmo nas piores tempestades da vida, Jesus está presente, e Ele está presente para nos guiar e para nos confortar. Mesmo que o barco parece que não vai dar conta, mesmo que ele vai naufragar, a boa mão do Senhor está estendida a todos aqueles que têm buscado ser fiéis a Ele. Filho meu, não temas, não tenha medo não, filho. Eu sou contigo. E se for preciso, com o estalar de dedos, eu faço tudo ficar calmo. Se for preciso, eu abro essas águas para você passar com o pé seco. Eu já fiz isso um dia, filho. Eu posso fazer de novo, porque eu continuo sendo Deus. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida, e até mesmo através da sua vida. A tempestade que você talvez esteja enfrentando, em diferentes formas, intensidades, níveis, ela pode ser grande, ela pode ser assustadora, mas Deus é maior do que ela, e Ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Como nessa última semana muito se falou sobre os acontecimentos na Flórida, recebi um vídeo ontem, lá do acampamento Palavra da Vida, em Tampa, na Flórida, onde eu fiquei hospedado quase 10 dias, no final do ano passado. Quanta devastação, quanta tristeza. Outros lugares, de forma tão intensa. E a gente percebe, meus irmãos, tudo aquilo que foi construído com tanto tempo, com tanto labor, com tanto suor, ser dissipado na força de um vento, de uma chuva, de um vendaval que seja. E essas tempestades, meus irmãos, físicas, nos fazem lembrar das tempestades emocionais, nos fazem lembrar das tempestades espirituais que muitas vezes enfrentamos em algum momento da vida. A vida cristã, como em geral, é cheia de desafios. Certamente essa semana você enfrentou alguns desafios. Não enfrentou os tornados, furacões, tempestades que passou lá do outro lado do oceano. Mas talvez bem perto da sua casa, da sua família, algo te fez pensar sobre a brevidade da vida. Nenhum de nós, meus irmãos, estamos isentos das tempestades. E aqueles momentos de dificuldade, de sofrimento, de incerteza, que geram medo, nos fazem sentir como se estivéssemos à deriva, sem controle, em meio aos ventos agitados e contrários a nós. As tempestades podem vir de várias formas. Problemas financeiros, ansiedade, perda, medo, depressão. Nessas horas a nossa fé, ela é provada. E o Senhor nos dá força para prosseguir. Ainda que você tenha que deixar algo para trás, mas Ele fortalece o cansado. Ele dá força àquele que está desanimado. Todo esse momento, esse cenário, essa parte introdutória desse sermão, me leva para uma cena que encontramos na palavra de Deus, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. A tempestade chegou também para aqueles discípulos, mesmo pescadores experientes, mesmo passando por algumas tempestades já no seu dia a dia, na sua lida, na sua profissão, aqueles pescadores,
O versículo 23 do capítulo 8 de Mateus vai dizer que Jesus, ao entrar ao barco, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Mateus 8, 25. Antes, no 24, eu quero enfatizar essa parte final. Jesus, porém, dormia. Mas não estava tudo calmo. Estava todo mundo com medo, mesmo os pescadores ali experientes. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer. Em algumas outras versões vai dizer: não te importes que morramos? Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens, aqueles mesmos homens que já haviam visto, através do próprio Messias, cego enxergar, coxo andar, o morto voltar à vida. Esses mesmos homens que estavam com ele no barco, que até então estavam incomodados, porque o 100% Deus na pessoa de Jesus estava ali, mas o 100% Deus na pessoa de Jesus estava dormindo. O versículo 17 diz que aqueles homens ficaram perplexos. Sabe você, de olhos fechados ainda há pouco, pensando nessa cena, e nessa cena, e nos faz lembrar de uma outra, em que Jesus vem andando sobre as águas, e quando ele entra no barco, toda aquela tempestade se acalma. A lição que nós temos, meus irmãos, é que quando Jesus está no barco, pode até ter turbulências, tempestades, mas o Senhor está com você. O Senhor nos acompanha, porque o salmista Davi vai dizer certamente que a bondade e a fidelidade, a misericórdia, a bondade do Senhor há de me acompanhar todos os dias. Você não está sozinho, mesmo que você se encontre, como alguns vão dizer, no olho do furacão, você não está sozinho. Deus está contigo. O que te motivou a tomar um banho, a colocar uma roupa e a pensar: eu vou à igreja, eu vou ao templo, é porque você tem uma fé disposta a confiar, a entregar a Deus as suas ansiedades, os seus medos, os seus problemas. E a boa notícia é que esse Deus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui no nosso meio, olhando cada coração e enxugando cada lágrima, porque Ele sonda o nosso coração, e Ele quer o nosso melhor. Ele se importa comigo e com você. Os homens ficaram perplexos, diz a palavra. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ah, meus irmãos, isso aqui é fantástico, Marta. Ao saber, Eduardo, que mesmo quando foge do nosso controle, Deus continua no controle. Mesmo quando parece que não vai ter jeito, o barco da vida começa a despedaçar, Deus continua no controle. Esse texto, nós vemos os discípulos enfrentando talvez uma das piores tempestades que eles enfrentaram na vida, mas com uma diferença que talvez foi a primeira: Jesus estava no barco, e com a experiência deles, eles tentaram resolver a situação. Eles não estavam errados. Eles estão ali tentando controlar o barco, eles estão tentando tirar a água que inundou o barco, diz a palavra do Senhor. Eles estão tentando fazer alguma coisa, mas quando foge do controle deles, um olha para o outro e fala assim: deu ruim,
nós vamos morrer. E aí alguém lembra: ei, Jesus está aqui, cadê ele? Olha lá, está dormindo. Jesus, acorda, mestre, não te importas que morramos? Olha. E a Bíblia fala que ele abre os olhos, olha em seu redor e faz os ventos e o mar se acalmar. Ah, meus irmãos, como é bom saber que existe um Deus que mesmo quando vem as tempestades sobre nós, Ele continua sendo Deus. O Deus que supre, o Deus que cuida, o Deus que ama, o Deus que se importa com você. E eu quero destacar algumas verdades baseadas na palavra do Senhor. A primeira delas: as tempestades fazem parte da jornada cristã. As tempestades fazem parte da jornada cristã. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. O relato do evangelista Mateus: os discípulos estavam seguindo Jesus, e mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade. Sabe o que eu aprendo aqui? Preste atenção. Mesmo que você venha à igreja, mesmo que você faça sua devocional, mesmo que você leia a Bíblia e ore, mesmo que você seja fiel a Ele no dízimo, na oferta, mesmo que você ajude as pessoas, mesmo que você creia em Deus, nós não estamos imunes às tempestades da vida. Os mais experientes aqui que o digam. Quantos momentos difíceis já passaram na trajetória da vida? Porque as tempestades fazem parte dessa jornada. Mas isso nos ensina, meus irmãos, que seguir a Cristo não significa que estaremos isentos das dificuldades, dos desafios da vida, mas pelo contrário, Ele estará conosco, onde quer que estejamos. Basta clamarmos, e Ele estará tão perto de nós, quanto nós desejamos que Ele esteja. Todos nós, em algum momento, enfrentaremos tempestades. Seja um problema conjugal, com filhos, uma crise financeira, uma doença, algum desastre natural. Mas sabe qual é a boa notícia? A Bíblia não nos promete uma vida sem tribulações, mas nos garante que Deus estará conosco em meio a elas. Eu repito, a Bíblia não nos promete uma vida sem tribulações, mas nos garante que Deus estará conosco em meio a elas. Pastor, mas parece que essa tempestade nunca passa. O furacão, a tempestade durou 6 horas lá nos Estados Unidos. Tudo bem que fez uma arruaça, mas eu já estou sofrendo tem 6 dias, tem 6 semanas, tem 6 anos, pastor, talvez décadas. É Ele quem tem te sustentado, e Ele não vai te desamparar. Basta você crer e tomar posse de que existe um Deus que está tão perto de você quanto você o deseja que Ele esteja. Quando as tempestades vêm, não devemos pensar que Deus nos abandonou. Está vendo? Com o vizinho não acontece isso. Está vendo? Com fulano não acontece aquilo outro. Olha o que aconteceu comigo. Olha como eu estou. Senhor, por que o Senhor não deixou? A gente tende a querer arrumar um culpado para aquilo que acontece. A Bíblia vai dizer que em tudo há um propósito. E às vezes a gente não vai conseguir entender o propósito no meio de toda essa tempestade. Mas quando ela passar, e quer uma boa notícia, ela vai passar. Você vai olhar para trás e ver a boa mão do Senhor te sustentando em toda a trajetória, em toda a jornada. Está difícil? Não desanima não. Persevere. Vai dar certo. Em nome de Jesus. A segunda verdade que eu quero destacar, meus irmãos, é que Deus está conosco
mesmo quando tudo parece silencioso. Jesus, porém, dormia. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. E isso preocupou os discípulos. E isso instigou os discípulos. E isso fez com que os discípulos fossem até ele. Quantas vezes, em meio às crises da vida, sentimos que Deus está distante, silencioso? Vamos ser sinceros. Existem alguns momentos, irmã Hilda, que a irmã já passou. Por mais que a irmã seja uma inspiração de fé, em algum momento, nas nossas dificuldades e fraquezas, humanos que somos, parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está mais ouvindo o meu clamor. Minha vida parece que está dando tudo errado. Quantas vezes, em meio às crises da vida, sentimos que Deus parece distante? Parece que Ele está dormindo. Ele não está preocupado com aquilo que eu estou passando. O que está acontecendo? Mesmo que você ache que Ele está longe de você, Ele está bem atento ao seu clamor, àquilo que você tem enfrentado. O fato de Jesus estar dormindo não significa que Ele não estava no controle. Mesmo quando não sentimos ou não vemos o agir de Deus de forma imediata, Ele está presente. Nada foge do seu domínio. Quando estamos passando por momentos difíceis, pode ser que sintamos igual os discípulos, preocupados, em pânico, com medo, sem saber o que fazer. Já esgotei todas as minhas possibilidades. E talvez, como aqueles, possamos acordar ou ir ao encontro de Jesus e dizer: Senhor, salva-nos, não importa que morramos. Sem estardalhaço, sem rodar o manto, sem virar cambalhota, Ele vai dar uma palavra de ordem: acalma-te, mar. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Deus. Ele está com você. Ele te ama. Eu quero caminhar para o fim. Uma vez que vimos que as tempestades fazem parte da jornada cristã, que Jesus está conosco, mesmo quando tudo parece silencioso demais, eu quero que você vá embora com essa verdade. Não importa a tempestade que você esteja passando, Jesus tem poder para acalmá-la. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A grande mensagem que esse texto nos passa é que Jesus é poderoso e Ele tem poder sobre as tempestades que tentam nos assolar. Com uma simples palavra, Ele trouxe paz em meio ao caos. Ele é soberano sobre a natureza, sobre as circunstâncias. Assim como o poder de Jesus acalmou aquela tempestade, Ele também pode trazer paz às tempestades internas e externas que enfrentamos. Encerro com essa última verdade. A fé precisa ser a nossa âncora em meio às tempestades. E lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus repreende os discípulos, ainda dá uma lição de fé para eles. Isso nos mostra que em momentos de crise, a nossa reação natural é como os discípulos: medo, insegurança. Achamos que não vai dar mais. Sabe por quê? A fé não significa que nunca teremos medo.
mas que confiamos que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. A fé é o que nos alicerça em Deus. A fé é o que nos faz estarmos ancorados em Deus. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. É a convicção daquilo que eu espero. A fé é a nossa âncora. As tempestades da vida fazem parte. Jesus está conosco. Ele tem poder para acalmar as tempestades. A fé é a nossa âncora. E por fim, as tempestades, elas fortalecem a nossa fé. Você acha que aqueles discípulos, Ingrid, ao sair daquele momento vivido com o Messias, ao longo da vida deles, você acha que eles vão esquecer daquele momento? Eles pensaram que aquela hora era a última hora deles. Eles venceram aquele momento. E eu não tenho dúvida que eles pensavam nesse momento em todas as vezes que algo atinava aquele senso de perigo. E agora? E eles lembravam: mas Jesus nos prometeu que estaria conosco. As tempestades fortalecem a nossa fé e nos aproxima de Deus. Quando passamos pelas tempestades e vemos Deus nos resgatar, a nossa fé é fortalecida e a nossa adoração a Ele se torna ainda mais sincera. Porque agora nós estamos adorando e servindo um Deus que conhecemos, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, um Deus que diz: ei filho, no mundo tereis aflições. Sabe o que isso pode dizer? Você pode passar por muitas tempestades, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com você, vai dar certo. As tempestades da vida podem vir, mas eu escolho acalmar o meu coração e confiar no Eterno, o soberano, que com uma palavra faz o mar acalmar e me traz para bem perto dele, fortalecendo a minha fé de que o Deus que eu sirvo não me desampara em momento algum. Feche seus olhos. Eu quero encerrar da forma como começamos, com os olhos fechados, orando. As tempestades da vida são inevitáveis, mas o que realmente importa é como reagimos a elas. E elas são excelentes oportunidades para experimentarmos a fidelidade e o poder do Deus que servimos. Ele nos chama a viver pela fé, mantendo os nossos olhos nele. Lembra de Pedro? Se é o Senhor mesmo, isso em outra ocasião, faz eu ter contigo, andando sobre as águas como o Senhor. E ele foi. Ele teve fé de que o sobrenatural ia acontecer. Nunca na história, antes e nem depois, alguém conseguiu andar sobre as águas em meio ainda ao mar tempestuoso. Não estava tudo tranquilo. E ele vai andando. Mas sabe o que faz andar sobre as águas? Os seus olhos estavam fitos em Jesus. As ondas se agigantaram, e ele desviou o olhar de Jesus para olhar as ondas. E ele começou a afundar, porque ele deixou de olhar para o Mestre. As tempestades da vida nos fazem querer olhar para as circunstâncias e tirar o foco de Jesus. Jesus é o soberano, é o Senhor. Ele é que tem poder de acalmar as tempestades da sua vida. Não tira o olhar dele. Não negligencia sua vida com Deus. Não queira se abastecer ou abastecer a sua fé apenas vindo aqui ao domingo e ouvindo um sermão de 30 minutos. Olhe para Jesus. Ele está com os braços estendidos, dizendo: filho, eu sou contigo. Vai dar tudo certo. Pai,
A tua palavra foi pregada nesta noite. E nós queremos, mesmo em meio às tempestades, manter os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que o Senhor está presente em cada momento. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Queremos adorá-lo, servi-lo, mesmo em meio às tempestades, mesmo nas provações. Leve, Senhor, meus medos, minha ansiedade, porque eu não quero que isso me desvie de olhar para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque em meio às tempestades da vida o Senhor está presente conosco. Acalma o nosso coração, fortaleça, Senhor, nossa fé, para que possamos confiar mais em Ti, em todas as circunstâncias. Que possamos, ó Deus, ver o Teu poder, a Tua paz prevalecer sobre as tempestades que estão ao nosso redor. Seja enfermidade, seja crises, seja problemas diversos. Acalma o nosso coração. E se possível, Deus, acalma essa tempestade. Porque o Senhor é aquele que dá ordem aos ventos e ao mar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.